Olá, pessoal. Nós, então, estamos dando início a mais um TED, Temas Espíritas em Debate. É um acontecimento quinzenal, patrocinado pelo site espírita.info, que é um espaço virtual espírita que tem a sede na cidade mineira de Juiz de Fora. Como de hábito, a gente traz um tema que é explanado brevemente, entre 20 e 30 minutos, por alguém previamente escolhido, e depois nós conversamos sobre o assunto de uma forma bem tranquila, bem à vontade. Nós escolhemos hoje como motivador inicial um companheiro aqui de Juiz de Fora, que é o Carlos Mourão Júnior, amigo nosso já de muitos anos, e ele vai fazer, então, a nossa explanação. O tema é uma pergunta, né? A mentira é sempre um mal? Essa é a questão que a gente vai debater. Então, Mourão, você fica à vontade, você vai falar, depois a gente retoma e conversa e você volta novamente, tá bom? Perfeito. Bom, boa noite para todos. Eu quero agradecer a deferência, a consideração pelo convite, principalmente do Eli, né? O Eli não desiste de mim, né, rapaz? Eu fico emocionado com isso, porque eu me exilei, assim, me exilei um pouco do movimento e hoje eu me rebaixei à categoria de simpatizante. E o Eli continua me dando ideia, confiança. Então, a minha gratidão aqui pelo convite. O Ricardo é meu amigo e colega de tantos anos, né, Ricardo? A gente tomava tantos cafés filosóficos juntos e com essa pandemia paramos. E eu acompanhei alguns encontros aqui do TED e sempre fiquei muito bem impressionado com a tropa de elite que faz parte, porque eu vejo que as discussões são muito críticas, isso realmente me interessa muito, porque eu acho que se nos foi dada a faculdade do intelecto, é para que nós a utilizemos realmente. E se foi colocado no nosso sistema operacional mental tantas dúvidas, tantas incertezas, a gente precisa lidar com elas, né? E não esperar também que o espiritismo seja a bala de prata, a solução para tudo, porque nós estamos numa situação de capacidade muito limitada. Nossa razão é muito limitada, nossos sentidos são muito limitados e a nossa linguagem é muito limitada. Então, por óbvio, na terceira dimensão onde nós estamos, no grau evolutivo onde nos encontramos, a gente não tem alcance para fechar a conta com algumas coisas. E o que eu acho bacana no Espiritismo é isso, é que ele dá a oportunidade, se a gente o praticar de forma não dogmática, como eu vejo acontecer aqui no grupo, nos dá a oportunidade de pensar, de aprender, que talvez seja a única, seja o saldo mais positivo, o aprendizado, a reflexão. Aí vem um tema como esse, será que a mentira é sempre um mal? E como eu disse, assim, a linguagem é um problema muito sério. A gente não consegue acertar nem com sentidos, nem com a razão, nem com a linguagem. Então a gente já começa aí com dois problemas de linguagem bem complicados, porque quando eu falo em mentira, a gente está falando necessariamente no seu oposto, que seria verdade. E aí a gente se obriga a ter um conceito de verdade. O conceito de verdade é um problema seríssimo. Na filosofia, por exemplo, existe um braço da filosofia que se ocupa de ficar pensando sobre o conceito de verdade, sem inclusive pretensão de chegar a conclusões. E depois vem o conceito de mal, porque será que a mentira é sempre um mal? O conceito de mal também se faz necessário para que a gente possa entender essa pergunta. Então, eu vou dizer para vocês assim, de onde que eu parti para fazer essa breve explanação inicial. No direito, a gente usa duas... Basicamente, a fonte de direito que a gente tem aqui no Brasil, principalmente, são as leis.
a legislação, a Constituição, as leis federais, os decretos, etc. De uns anos para cá, começou-se a usar decisões de tribunais como se for a fonte de lei. São as chamadas jurisprudências. O que é a jurisprudência? É um julgado que alguém já decidiu, numa situação análoga, porém não necessariamente idêntica, uma situação análoga, e os tribunais aproveitam, os juízes aproveitam aquele julgado para ir na mesma linha. O problema é que a jurisprudência não é uma fonte primária de direito. Ela é uma questão assim, olha, essa questão já foi discutida em outros momentos por outras pessoas que chegaram a esse entendimento. Então, eu vou seguir esse entendimento. Por que eu estou falando de jurisprudência e de leis? Porque eu vejo muito a doutrina espírita dessa maneira. Na minha cabeça, assim, a legislação do movimento espírita deveria ser a obra do Kardec. E a jurisprudência seria as opiniões abalizadas, ou seja, as obras mediúnicas. E por que eu falo em opinião? Porque a obra mediúnica, ela é a opinião do espírito que a transmite, que não é detentor da verdade absoluta necessariamente, né? Tem suas inclinações, seus pensamentos, até porque por uma questão de ressonância, de sintonia, a mim me parece assim muito pouco provável que um espírito extremamente puro, iluminado, consiga canal vibratório para se comunicar com um aparelho mediúnico. Então, me parece assim que nós temos nos espíritos comunicantes, e aí eu estou falando de Emmanuel, de André Luiz, etc., nós tenhamos como se fossem irmãos mais velhos, ou pais, ou alguém mais experiente, com mais conhecimento, do lado de lá, ou seja, com a sua consciência já ampliada, vendo coisas que nós ainda não vemos, como se fosse nós conversando com uma criança, com um jovem. Mas isso não quer dizer necessariamente que a lei venha dali. A obra do Kardec também não quer dizer verdade absoluta, mas o Kardec tinha um método. O que eu acho muito atrativo no Kardec, e aí eu sou fã incondicional dele, filosoficamente falando, é a questão do método, porque ele submetia suas questões a mais de um comunicante. Geralmente eram comunicantes muito jovens, que não tinham nem repertório para dar aquelas respostas com aquele brilhantismo, com aquela velocidade, e depois ele testava aquilo de novo, ele perguntava novamente. Então, eu vejo assim, a diferença da obra do Kardec para as obras mediúnicas é essa. A obra mediúnica, eu tenho um médium e tenho um espírito. Os dois em condições extremamente bem intencionadas, num grau de percepção provavelmente bem superior ao nosso, mas ainda assim com algum ruído. E mesmo a obra do Kardec pode ter os seus ruídos. Eu acho até, eu escuto às vezes, não sei se vocês concordam comigo, que alguém diz assim, a gente precisa atualizar a obra do Kardec. Eu até acredito que pode ser que precise, porque aquilo foi escrito no século XIX, num contexto, num espaço-tempo específico. Mas eu acho assim, se for para atualizar a obra do Kardec, a gente tem que fazer isso usando o método que ele usou, encontrando médiuns daquela qualidade de comunicação, e parece que hoje tem se tornado cada vez mais difícil a questão do fenômeno no espiritismo, né? Fenômeno é aquilo que se mostra, aquilo que a gente vê. Há até quem diga que não precisamos mais do fenômeno, que já estamos num grau de não precisarmos mais do fenômeno. Eu acho que nós estamos num grau que nós estamos precisando de qualquer coisa, porque a gente está caminhando a duras penas, né? Nós estamos com uma notícia de guerra no planeta. Isso é uma coisa absolutamente surreal se você pensar que estamos no século XXI. Ou não? Será que estamos na Idade Média, reescrevendo-a? Não sei. Então, acho que nós estamos precisando de tudo isso, de mesa girante,
daquelas coisas do Mirabelli, de sair voando cadeira para todo lado. Eu estou sentindo falta de umas coisas voando aqui perto, porque a gente está precisando, talvez a gente esteja passando por uma prova, um teste, acredito eu, difícil, que é exatamente esse, né? Tipo assim, olha, vocês vão andar meio que sozinhos, porque a gente vai parar de ficar dando pistas sensoriais. E aí a gente perdeu essa comunicação. O Kardec parece que conseguiu isso com uma facilidade maior naquela época. Por que eu fiz esse prolegômeno todo? Porque eu não encontrei na obra do Kardec absolutamente nada sobre mentira. E hoje em dia é fácil, porque você pega a Revista Espírita, você pega os 5 livros, dá um Ctrl F no PDF e você acha lá o verbete. E eu não encontrei assim uma explanação sobre mentira, e aí também não encontrei sobre verdade. O que eu encontrei sobre verdade é algumas citações que todo mundo conhece. Por exemplo, no Evangelho de João 18:38, tem uma passagem que me impressiona muito. Quando Pilatos perguntou a Jesus o que é a verdade, e Jesus silenciou. Olha só, por que ele silenciou? De duas, uma. Ou ele não sabia o que era verdade, eu acho pouco provável, porque ele era Jesus e ele havia dito antes que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ou então, porque ele deve, talvez, vou me atrever a supor o que Jesus pensou, mas é possível que Jesus tenha pensado assim: eu não vou nem perder tempo de tentar explicar, porque ele não vai entender a minha resposta. É igual você, um menino, por mais potencial que tem, um menino de 8 anos, perguntar para um primo que está fazendo vestibular o que é uma função logarítmica. Aconteceu comigo quando eu era menino e com meu primo, já falecido, que fez vestibular. Ele falou assim: olha, não dá para te explicar. Não vou nem tentar. E eu fiquei com aquilo. Depois que eu cresci, eu até entendi bem o que era. Mas tudo a seu tempo. E parece que, quando Jesus silenciou frente a essa pergunta, é como se fosse aquele silêncio que grita, aquele silêncio que diz assim: olha, essa pergunta não dá para vocês. Vamos pular, vamos passar para a próxima. Bom, então, se Jesus não definiu a verdade, também não definiu a mentira. Se ele não definiu o objeto, ele não definiu a negação do objeto. Isso é uma impressão que me passou. Estou colocando isso tudo como provocação, né? Que o papel meu é esse, de provocação, até porque esse tema me deixou com mais dúvida do que eu já tinha. Ainda no Evangelho de João, agora no capítulo 8, versículo 32, aquela frase famosa, né, que agora virou slogan até de para-choque de caminhão, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis um dia, porque até onde eu sei, parece que a libertação só se dá com o desenlace da matéria, quando alguém retorna para o mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual. Ou seja, então, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ou seja, se conheces a verdade, ela te liberta. Mas só estareis libertos se já tiver morrido. Então, nós que estamos vivos, nada de verdade para nós. O que sobra? Sobra o que a filosofia constrói como possíveis conceitos de verdade. A filosofia tem 4 critérios. Isso varia, mas, grosso modo, um é chamado critério da concordância, que os gregos usavam muito, porque quando eles falam de verdade, eles falam muito de proposições, de frases, de sentenças, de enunciados. Então, na verdade, assim, como Aristóteles dizia, se eu falo assim, a bola é azul, isso é um enunciado. Ele é verdade se houver uma correspondência entre o que eu falei e eu chegar lá, olhar para a bola e vir uma bola azul.
Então, eu considero que essa sentença é verdadeira, tem valor de verdade, até do ponto de vista lógico. O problema é que quando a gente fala de coisas mais complicadas do que uma bola, uma mesa, a gente começa a falar de amor, de justiça, de caráter, de personalidade, de destino, de liberdade, de arbítrio, a gente já não começa a encontrar objetos palpáveis para fazer uma correspondência entre o nosso enunciado e o objeto em si. Não sei se eu estou conseguindo ser claro. E aí a gente esbarra nesses problemas que são aqueles que nos atingem, que são esses conceitos. Até onde vai a liberdade? Até onde vai o livre-arbítrio? O que é a liberdade? O que é a caridade? Até onde vai a caridade? O que é justiça? Então fica difícil. Um segundo critério que a filosofia usa para valor de verdade seria o chamado critério de coerência. O critério de coerência ele é nada mais que um silogismo lógico. Silogismo é aquela situação que eu tenho duas premissas e uma conclusão. E se a conclusão, se o sistema, por exemplo, se eu falo assim, todo gato é verde. João é gato. Logo, João é verde. Isso é um valor de verdade lógico, porque é um sistema em que, se eu assumo que todo gato é verde, se eu assumo que João é verde, é um gato, desculpe, logo, por necessariamente, eu assumo que João é verde. O problema é que, esse exemplo que eu dei, acho que ficou bem claro. Eu não tenho como garantir a validade das premissas iniciais, porque eu não tenho como provar que todo gato é verde. Aliás, pelo contrário, acho que ninguém nunca viu um gato verde, nós só vimos gatos não verdes, e muito menos dizer que João é gato. A não ser gato no sentido figurado, o João bonito, né? Mas o gato animal, não, o João não é um gato, o João é um ser humano. O problema, percebem? Mas usando esse critério de coerência interna, eu assumo a conclusão do silogismo como verdade. Então, também estamos numa situação complicada. Uma terceira possibilidade, essa questão aí que eu estou falando da coerência foi muito discutida pelos filósofos modernos. O Leibniz falava muito disso, David Hume, o próprio John Locke. Depois veio um critério que o Jürgen Habermas usava muito, que é o chamado critério do consenso. Esse critério é muito interessante. O que é verdadeiro? Aquilo que a gente combinar entre a gente aqui que é verdadeiro. Posso dar um exemplo. Na Idade Média, algumas coisas que hoje nós achamos absurdas, como a ideia da teoria dos miasmas, a ideia de que se plantar como um vegetal e esperar morrer elevava o espírito, isso eram consensos. E isso era verdade para eles. Naquele espaço-tempo, naquela circunstância, isso era verdade. E sem eu necessariamente ter comprovação nenhuma disso. Ao contrário, hoje a gente acha graça até. Não deveríamos achar, porque é muito complicado julgar o passado. Porque para julgar o passado, a gente tem que voltar na conjuntura do passado. Mas também acharão graça de muitas verdades que nós falamos hoje. O último critério que a filosofia usa é o chamado critério pragmático. Foi muito usado pelos filósofos pragmáticos, o Peirce, o John Dewey, que influenciou Anísio Teixeira, e principalmente o William James, né, que tem uma ligação, inclusive, com o espiritismo muito forte. William James era um grande gênio, né? Ele chamava de teoria genética da verdade. Aquilo é verdade, aquilo que é útil. Olha que interessante. Ou seja, ele não está atrelando verdade a um valor de verdade lógico, não. Ele está atrelando verdade a um conhecimento que produz um resultado. Então, é um conceito teleológico, é um conceito finalístico de verdade. Por que eu fiz essa digressão toda? Para dizer o seguinte, olha, nós não temos nenhum tipo de conceito de verdade. No Livro dos Espíritos, na questão 886, tem uma pergunta que me chamou a atenção.
qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Então, no entendimento de Jesus, qual seria o sentido de caridade? A resposta foi benevolência para com todos, bondade para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Perdão significa você não se vingar, né? Não é você esquecer, porque esquecer é demência, é um quadro, é a mesma coisa que falar assim, você esqueceu o que o fulano fez com você o ano passado? Não esqueci porque eu ainda tenho minhas faculdades cerebrais preservadas. Agora, eu consigo me manter, se eu consigo me manter sem uma tristeza por aquilo, sem uma revolta e sem me vingar do fulano, talvez seja o grau de perdão onde nós chegamos. Por que eu estou falando isso? Porque caridade, repare, caridade envolve bondade, indulgência e perdão. E se for pensar assim, para finalmente chegar no ponto, já está esgotando meu tempo, eu não acho pessoalmente que falar mentira seja um mal necessariamente. Primeiro que eu não sei se é mentira, dependendo da mentira que eu falo. Eu posso até achar que eu estou falando uma mentira e não ser, pode não ter correspondência com o que eu estou sentindo ou pensando naquele momento. Agora, a questão é, talvez, se em nome da caridade, seja permitido se dizer coisas que não têm uma correspondência absoluta com a realidade. Tem um texto no Evangelho, o Eli me falou desse texto há muito tempo atrás, eu li ele, esse texto eu acho ele talvez o mais importante, chama o ponto de vista. E olha, se você olhar do ponto de vista espiritual, de que nós somos um lampejo de existência frente a uma eternidade, nós somos verdadeiras crianças espirituais em termos de conhecimento. Então, eu acho que no frigir dos ovos vale muito mais a questão moral, a indulgência, a bondade, a caridade, do que a preocupação em dizer determinadas verdades que às vezes vão ferir, que às vezes vão magoar, que às vezes vão semear tristeza, que às vezes vão roubar a fé de quem a tem. Eu penso muito sobre isso. Até que ponto, quando eu fui criado pelos meus pais me criaram me ensinando que Papai Noel não existia. Papai Noel era o meu pai. Porque eles não queriam mentir para mim. E hoje eu não sei se eles fizeram bem. Porque eu me tornei tão cético, tão desiludido, tão tudo nesse sentido, e carrego isso comigo até hoje como um fardo pesadíssimo. Eu vou ser sincero com vocês, eu preferiria acreditar em Papai Noel. E não é só em Papai Noel, não. Acreditar num monte de coisa que as outras pessoas acreditam com uma facilidade enorme. E que eu quero crer, como dizia Vinícius de Moraes. Às vezes quero crer, mas não consigo. Se você disser para mim, Mourão, tem um duende do seu lado. Falo, olha, que bom que você está vendo ou que você acredita nisso. Eu estou precisando da companhia de um duende. Mas eu não estou vendo o duende aqui do meu lado. A culpa é dos meus pais, que entraram nessa de que falar mentira é sempre um mal. Então, se você considerar que nós somos bebês do ponto de vista evolutivo, espiritual, que a vida terrena não é a vida verdadeira, é a questão do ponto de vista, que esse aqui é só um lampejo, será que faz tanta diferença assim uma mentirinha que a gente fala para o outro, às vezes para ajudar? Tem um filme, aquele filme Carandiru, encerro por aqui. No filme Carandiru, não sei se vocês se lembram, o livro é bem melhor que o filme. O livro, isso sempre acontece, né? O livro tem muito mais casos do que o filme. Mas tem um caso que passa no filme, que é um cara que fez um assalto e ele matou a mãe, a mulher dele, que estava traindo ele, e o filho bebê assistiu. E ele guardava uma culpa, ele foi para o presídio, ele nunca mais falou com ninguém, porque ele guardava uma culpa dele ter matado uma pessoa na frente do filho dele, que era um bebê. Ele só lembra do bebê chorando.
Aí ele está à beira da morte, quando chamam o Drauzio Varela, e ele, no último suspiro, vira para o Drauzio e fala, pela primeira vez, fala alguma coisa, e fala assim: doutor, criança pequena, só que o Drauzio, desculpa, o Drauzio já sabia da história dele, já conhecia. Aí ele pergunta assim: doutor, criança pequena lembra das coisas? O Drauzio olha para ele e fala assim: e não lembra de nada. Aí ele dá aquele suspiro de alívio e desencarna. Embora criança lembra, porque você lembra, e eu também, de muita coisa quando a gente era criança. Inclusive de terem me contado que não existia Papai Noel. Mas aquilo foi o quê? Um gesto de caridade que o Drauzio cometeu. Mas, segundo o Kant, por exemplo, por um imperativo categórico, ele teria faltado com a moral, porque ele mentiu. Então, meus queridos companheiras e companheiros, eu termino a explanação devolvendo a pergunta, depois dessa reflexão, se será que a mentira é sempre um mal? De coração, a minha intenção foi a melhor. Eu sei que de bem intencionado o lugar lá está cheio, mas a minha intenção foi de trazer para vocês algum insumo para reflexão. Eu não consigo ir mais longe do que isso. Mas muito obrigado de coração pela oportunidade. Não agradece ainda não, porque você ainda vai participar do debate. Deixa os agradecimentos para o final. Excelente, eu acho que sua fala foi exatamente uma fala motivadora e inspiradora, né? E coloca a gente diante de uma situação que é uma situação complicada. Eu, há muitos anos, no movimento espírita, nos nossos grupos de estudo, e o Eli me parece que também, já tivemos alguns embates com companheiros do movimento espírita sobre isso. Até já cheguei a comentar com você a esse respeito. Eu tenho a minha opinião, que é muito parecida com a sua, e alguns companheiros estudiosos do movimento espírita, pessoas boas do primeiro time, pensam diferente. E a gente vai ver, como você colocou, que dentro da filosofia eles também não se entendem. Você colocou o Immanuel Kant, de que a mentira é sempre um equívoco, em qualquer circunstância, doa quem doer, não é? Dizer sempre a verdade, mas a gente tem, por exemplo, Aristóteles, que achava que não era bem assim. Os estoicos pensavam como Immanuel Kant, a verdade sempre. Mas outros filósofos mais recentes já pensavam também diferente. Quer dizer, entre os filósofos, que não é muita novidade, né? Filósofos se entender, não é para isso filosofia, né? Mas se os filósofos não se entendem, nós espíritas, que também estamos fazendo um exercício da filosofia, a gente não se entender, eu acho que é natural. E isso é mais um motivo para a gente poder discutir e apresentar as opiniões, porque, às vezes, ouvindo as opiniões dos outros, a gente tem uma expansão de pensamento, né? E, às vezes, toca em pontos que antes a gente nem nunca tinha pensado a respeito, né? Então, pessoal, está aí aberto a motivação excelente do Mourão e a gente coloca para vocês ficarem à vontade aí com as suas impressões. Pode abrir o microfone e falar direto, se quiser levantar a mão física ou a mão virtual, de qualquer jeito tá bom. Ô, Ricardo, eu queria perguntar para o Carlos, quando o Carlos começou a citar aquela questão do Livro dos Espíritos a respeito de beneficência, eu fiquei me perguntando se ali a gente não tem um parâmetro, né? Eu até achei que você fosse explorar nesse sentido. E assim, a gente não pode responder essa pergunta a partir da intenção? Aliás, parece que foi essa a intenção sua com a pergunta, né? O que vale não é a intenção nesse caso, porque eu concordo, igual você falou do Drauzio Varela, eu acho que a verdade, em algumas situações, ela pode ser descaridosa, né? Então, não teria a ver com a intenção? Como é que você quis linkar isso com aquela questão do livro dos Espíritos? Boa, Elias. Muito boa.
Eu acho que sim, acho que tem a ver com a intenção e principalmente tem a ver com o efeito, com o resultado, com o desfecho. Eu quis linkar da seguinte forma, que a caridade deve ser o fim em si. E se a mentira for o meio para se chegar a esse fim, e aí tem a ver com o que você colocou, com a questão da intenção, eu acho válida. Eu acho que o importante é o fim, como no caso do Drauzio Varela, que eu falei, ele trouxe um alívio para aquelas pessoas, para aquela pessoa. E eu acho que isso vale, por exemplo, numa palestra pública. Eu me lembro que uma ocasião eu tenho uma posição assim muito clara, que eu acho que aborto e suicídio são dois temas complexos e que merecem um exame detalhado, mas que alguns companheiros do movimento espírita veem isso como uma cláusula pétrea, isso não pode nem se falar disso e tal. Isso me remete muito à Idade Média, porque isso vem muito lá da tradição judaico-cristã, de que os camponeses, naquela miséria absoluta, eles não poderiam se suicidar porque se perderia força de trabalho, e eles não poderiam fazer aborto, porque eles não iam gerar novos camponesezinhos para continuar sustentando o clero e a nobreza. E como o espiritismo tem um lado religião também, parece que isso veio um pouco arraigado, né? E por que eu estou falando isso? Uma ocasião, eu lembro muito, eu estava dando uma palestra e foi falado sobre o tema suicídio, e eu relativizei a questão do suicídio, dizendo, olha, tudo depende dos méritos, da contabilidade que aquele espírito tem. Não quer dizer que necessariamente ele vai sofrer uma danação eterna e tal. Terminada a palestra, duas pessoas me procuraram e falaram, olha, eu queria com lágrima nos olhos, eu queria te agradecer porque eu tenho parentes que se suicidaram. Isso para mim era um desespero. E aconteceu a mesma coisa numa outra ocasião, quando eu falei do aborto. Eu até citei uma passagem do Missionários da Luz, daquela mulher com várias manchas, 50 e tantas manchas, e aí os espíritos disseram, ela só não vai entrar, não é pelo que ela fez, é porque ela não se arrependeu. Eu me lembro que nessa ocasião eu também fui procurado aí por mais pessoas que já tinham cometido aborto antes. Por que eu estou contando essa história, Elias? Porque eu não tenho nenhuma convicção de que aquilo que eu falei está certo ou errado. E se tiver errado, é uma mentira. Ainda que não intencional. É o meu entendimento. Mas é um entendimento muito, muito fraco, é o meu só. Mas foi útil para aquelas pessoas. Então, eu acho assim que essa questão, eu tentei puxar essa questão da caridade no Livro dos Espíritos, porque eu acho que a caridade é o fim da coisa, o objetivo. E aí o que eu digo, se atender aquilo, eu acho que é válido. Não sei se eu consegui responder, mas assim, responder não, né? O Elias vai fazer um comentário, Moral, e tem uma pergunta no chat. Se depois você quiser dar uma lidinha, você pode voltar a ela. Elias, fica à vontade. Antes que... O outro Elias, né? O Xará. Antes de iniciarmos aqui, o Ricardo lembrou do Ariano Suassuna, que num vídeo muito divertido dele fala que ele sempre mente, né? E agora, depois da explanação do Mourão, veio na minha cabeça a sabedoria e a profundidade disso que ele falou, através do humor sempre cativante, né, dele, que nós todos adoramos, porque se ninguém está com a verdade, então nós estamos sempre mentindo, né? Eu até brinquei com o Ricardo, eu falei assim, eu sou contador, né? Eu conto piada e mentira. Ele falou assim, não, hoje nós não vamos contar piada, o assunto não é de piada. Eu falei, então tá, eu fico só com 50% dos comentários. Mas, além disso, me veio à cabeça, quando o Mourão citou também Kant, meu filho, né, o Leonardo, estudou na Universidade Federal, e ele adora Kant, acha vibrante e tudo mais, a direção do estudo dele todo foi para essa área, né, como um filósofo, um pensador,
e ele admira muito. A gente conversa muito, ele já leu vários livros, eu não li nenhum, me deu alguns para ler, mas eu gosto de ler Kardec. Aí ele fez esse comentário comigo uma vez, a gente conversando, ele falou: pai, imagine você lá né, sendo perseguido pelos nazistas, né? Eles te procurando, você escondido na casa de um amigo seu, né? E aí, então, os nazistas batem a porta e perguntam: tem algum cara, você conhece esse cara aqui que está na foto, nós estamos perseguindo ele, ele está no porão lá escondido. O que você faz? Né? Aí, eu fiquei naquele negócio, né? Eu sei o que eu ia fazer. Você lendo Kant, eu não sei, não. Você vai ficar enrolado. Né? Mas eu sei o que eu faria. Por quê? No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec aborda, né, essa questão, agora ficou até mais claro depois dessa explanação do Mourão. Ele cita: fora da verdade a salvação, mas qual é a bandeira que o Espiritismo tem? Fora da verdade a salvação ou fora da caridade não a salvação? Né? Então, isso veio me clarear aqui. Eu falei assim, mas a gente está bem dentro desse conceito. Então, em determinadas circunstâncias, mentir é fazer a caridade. Né? Porque fora... a salvação, ela consiste, né, essa salvação também, igual o Mourão falou no início, né, sempre limitados pela nossa linguagem, né, vamos entender isso aqui sem dogmatismo, fora da caridade, não fora da verdade. Achei, assim, bem interessante, a minha cabeça entrou no lugar aqui com os conceitos propostos hoje. Muito bom. É bem lembrado, eu acho que foi bem inspirado. Dona Beth. Mourão, eu quero reafirmar o imenso carinho que eu tenho por você. Vem desde o tempo da Glória, sua mãe. Grande companheira, né? Nos primeiros passos do ID. Mas eu tenho uma pergunta. Um doente na fase terminal, mas ele está lúcido ainda. E pergunta: eu estou bem? O que o médico falou a meu respeito? Em nome da caridade, nós devemos dizer para ele: está tudo bem? Ou, pensando no espírito eterno, vamos amenizar a coisa e dizer: pois você deve se preparar, existe uma outra vida. Como é que a gente fica, Mourão? Beth, eu te amo, tá? Estou muito feliz de te ver aqui sempre. Também te amo. Eu, como médico, eu cansei de falar mentira desse tipo. Cansei. E não me arrependo, não, viu? Porque a gente, quando tinha determinadas situações, a gente esclarecia os parentes, explicar. Mas para a pessoa em si, que já estava num grau de sofrimento, a pergunta que eu me fazia é o seguinte: em que vai acrescentar? Qual é a utilidade dessa informação? É um conceito que tem até na comunidade de informações, quando eu era militar, que chama necessidade de conhecer. Ou seja, você só dá uma informação para alguém se aquela pessoa tiver necessidade daquela informação. Então, assim, uma pessoa que está doente, já está combalida pela doença, eu nunca cheguei para ela e joguei a real, do tipo: olha, você tem uma doença renal por diabetes, você deve ter no máximo 1 ano ou 2 de sobrevida. Eu achava isso desnecessário. Eu ia talvez criar uma depressão naquela pessoa, talvez o estado dela piorasse pela depressão. Eu esclareci a família com todo jeito, mas aí você colocou um exemplo brilhante. Eu estava mentindo, eu menti para vários pacientes meus. E mentiria de novo nesse caso, porque eu sempre usava esse filtro que o Elias colocou agora.
muito brilhantemente, já que não temos a verdade, bom, então vamos usar a caridade como norte. E o que é a caridade? É o que é útil para aquela pessoa naquele momento de entendimento. Embora ela seja um espírito imortal, naquela condição de encarnado, ela não tem, ela está sofrendo com aquela situação. Então, eu mentia. Agora, eu não tenho nenhuma garantia de que eu fiz o certo. É difícil saber, né? Deixa eu só aproveitar o gancho aí do comentário da Letícia. Eu concordo, Letícia. Meus pais tentaram me poupar, né, da decepção de saber que o Papai Noel não existia. O problema é que eles anteciparam essa decepção, né? E aí ela me seguiu o resto da vida. Hoje é complicado, Papai Noel e qualquer coisa. Tem hora que eu olho para o espelho, eu duvido até que eu estou vendo eu mesmo. Mas legal sua colocação, obrigado. Vai, Elias. Depois Eu você. me lembrei do livro E a Vida Continua. Aquele livro é uma mentiraiada do início ao fim, né? E eu acho aquilo fantástico, porque é onde mostra a mentira no sentido que você falou, Mourão, né? De qual a utilidade de eu trazer essa realidade dessa maneira nesse momento. O livro, os personagens ali, Evelina, mas aqui eu esqueci o nome do homem lá, né? Eles mentem para ele o tempo todo, né? Eles evitam trazer a verdade para eles. Não acrescentaria valor nenhum. Para quê? Eu acho interessante, para mim, aquele livro, agora que você falando, eu achei que o livro ilustra bem isso aí. Muito bom, Ana. Eu queria fazer duas colocações. Gostei muito, Moura, quando você fala qual é a utilidade da verdade, porque teve uma palestra que eu participei daquele livro, né? Com a Alcione, na hora que ela mente para a mãe, falando que está, e ela foi duramente criticada por causa disso, né? A mulher no leito de morte ainda tinha que ficar preocupada com ela. E às vezes eu fico me perguntando, é verdade para quem? É para o nosso orgulho, para a gente ter a razão? Ou qual é o intuito da verdade? E às vezes a gente quer muito falar a verdade porque a gente acha que a verdade está com a gente, né? Então, assim, realmente eu acho que tem que ver a intenção, mas assim, o que aquilo vai trazer para a pessoa realmente de positivo, de construtivo? Porque, senão, eu acho que é mais para a gente mesmo. E o Emmanuel vai dizer nesse livro, Ana, que Alcione, inspirada pelas forças do alto, enganou a mãezinha, dizendo que ela estava bem. Alcione não estava bem, coisa nenhuma, né? Mas a mãe, morrendo, queria saber como a filha estava, né? A filha, e ela disse que estava tudo bem e tal, né? Isso aconteceu com Simone Weil, que foi uma das figuras mais extraordinárias do século passado, e os pais, que foram também um casal extraordinário. Eles, nos Estados Unidos, com o filho, por causa da guerra, eles eram judeus, e a Simone Weil na resistência, depois vai para Londres, se unir a Charles de Gaulle ali, preparando a resistência francesa. E ela, tuberculosa, já internada, e os pais, nos Estados Unidos, sofrendo pela ausência da filha, e ambos mentiam uns aos outros, né? Ela escrevia para os pais dizendo que estava tudo bem, com a saúde muito boa, e os pais dizendo que eles também estavam muito bem. Era uma mentirada danada e que se consolavam reciprocamente, né? Agora, eu quero depois colocar para vocês uma proposta da gente ter um conceito de mentira. Um conceito de mentira que talvez faça essa pergunta, Mourão, ser respondida de outra forma. Mas eu vou deixar mais um pouquinho aí, que às vezes alguém até toca nesse assunto. Eli, Vantuil? Boa noite, prazer em conhecê-lo, Mourão. Eu queria saber o seguinte, por exemplo, você como médico, você fala uma coisa para os familiares, inclusive, você evita de falar com o seu paciente. Isso aí não seria, por exemplo, uma mentira branda ou uma mentira sensata com relação àquele momento que o paciente está passando? Você fala a verdade para os familiares, mas para o paciente, para não aumentar a dor, não aumentar o sofrimento, você
oculta e evita de falar e fala de uma outra maneira. Não seria uma mentira suave, branda? Prazer é meu, Vantuil. Eu fiquei com esse incômodo também, porque, na verdade, tudo que eu estou falando aqui tem mais a ver com mentirinhas, né? Mas tem umas mentiras mais complicadas, mais cabeludas, mas aí eu acho que vai muito. Não sei, eu acho que vai muito da intenção do efeito. Agora, não sei o que responder com relação a mentiras que tenham consequências maiores. Foi colocada essa questão aí da vaidade, a Ana falou, né, que às vezes a gente quer estar com a verdade. Eu me lembrei muito da questão 14 do Livro dos Espíritos, que é a que eu mais gosto de todas. É quando começam a perguntar umas coisas difíceis para os espíritos, e os espíritos falam assim: olha, vocês não têm condição de entender. Então, não entre num labirinto do qual você não conseguirá sair. A única coisa que você vai conseguir é aumentar a sua vaidade e o seu orgulho de achar que está entendendo as coisas. Quando, na verdade, esse entender agora não significa nada, não representa nada. Então, eu acho que são mentiras brandas, mas o que torna essa mentira branda não é a mentira em si, porque ela é uma mentira. O paciente está grave e eu estou dizendo que não está tão grave. O que talvez torne ela branda seja o contexto em que eu a utilizei. E o contexto ele é finalístico, ele tem a ver com isso. Foi um ato de caridade, mas a mentira em si, eu não sei se ela, pensando bem agora, nem sei se ela é mentirinha ou mentirona, acho que não tem isso. Ela não é verdade. Na verdade, ele estava mal. Mas dentro do contexto, esse adjetivo branda, ele cabe pelo contexto. Eu acho que aí, mais uma vez, a força do contexto. Eli, depois Gerry. Boa noite, pessoal. Todo tema que trata de questão moral, a gente acaba andando uma corda bamba pelas limitações que você falou no início, né? Da linguagem, das nossas limitações enquanto encarnados, etc, etc. O que eu estou querendo considerar aqui é que o fato da gente justificar, de certa forma, a mentira por uma questão da intenção ou da finalidade, numa visão muito, vamos dizer assim, cristã, parece se justificar quando é em relação ao outro. Mas quando é em relação a gente mesmo, se torna algo quase um pecado, né? Ou seja, se eu minto para preservar a minha face, se eu minto para me proteger de determinada situação, passa a ser errado. Mas se eu estivesse mentindo para proteger outro, passa a ser certo. Essa relatividade entre a minha condição e o outro é que, às vezes, se torna complicado, né? Porque se há necessidade de amar ao próximo, há necessidade de amar a si mesmo, né? Então, muitas vezes, a verdade... Vou pegar o exemplo do que estava escondido lá na casa, os nazistas procurando, né? Que eu diria se fosse para preservar a mim mesmo e não ao outro, né? Se os nazistas tivessem direto para mim, tivessem vindo direto para mim, não me reconhecessem, falassem: seu fulano de tal? Não. É uma mentira para me preservar. Ela continuaria sendo válida? Se ela seria válida nessa situação, em que situação, então, que ela não seria? Quem tem filho adolescente sabe, né? Está acostumado todo dia com a mentira, porque eles estão se preservando. E a gente fica bravo como pais, mas eles estão se preservando. Será que isso também é um mal, ou não é um mal? Como que a gente poderia lidar com isso, né? Porque a intenção
parece boa quando em relação aos outros, mas quando em relação a nós mesmos parece ruim, né? Gerry? Boa noite, gente. Mourão, prazer. Lamento não ter acompanhado sua apresentação inicial, mas no mundo tecnológico a gente tem um outro desafio, que é, às vezes, a inteligência artificial supera a gente, né? Então, aí é um problema. Mas, enfim, eu queria muito, né, ter acompanhado a tua exposição, porque eu acho esse tema muito, muito bacana. Eu gosto demais dessa área. Eu, com amigos ou pessoas, a gente está sempre refletindo sobre isso. E hoje até eu mandei para o Elias, né? E aí cabe também a sugestão para quem quiser assistir depois, quem já assistiu ou quem não assistiu, que é um filme chamado O Primeiro Mentiroso. Não confundir com O Mentiroso com o Jim Carrey. O nome do filme é O Primeiro Mentiroso. É fantástico, tá? É algo assim... E foi a partir desse filme que eu comecei a trabalhar muito essa questão da mentira. E você falou algo em relação à questão, né, quando você lidar com seus pacientes, que eu acho que resume e dá um norte muito grande para a gente, né? A questão a necessidade, né? O que é necessário para deixar o outro confortável. Eu acho que isso é fundamental. Deixar o outro confortável, né, é um ato de caridade. E aí, nessa necessidade, inclui o que Kant trabalha muito, né, que é a questão da intencionalidade. A intencionalidade aí vai definir o meu aspecto moral, sabe? Com que intenção eu estou dizendo uma mentira, e aí eu estabeleço a minha moralidade em torno disso. E nós, espíritas, às vezes, a gente tem muita dificuldade com essa questão até da mentira, porque, igual, no caso, um exemplo, né, que o Divaldo conta de uma senhora que o marido dela estava lá em fase terminal, não sei o que, ela foi lá pedir conselho para o Divaldo falou para ela, não se preocupe, porque ele vai ficar bem. Né? Eu acho que vocês conhecem essa história. E, bom, o marido desencarnou e a mulher foi lá no Divaldo. E aí? Você disse que ele ia ficar bem? Mas ele está bem. Ou seja, aí entra a questão da relatividade. Quando eu digo uma mentira, entra a minha intencionalidade do que eu estou querendo dizer e o que eu estou dizendo está, de fato, deixando aquela pessoa confortável. Né? Então, esse é que é o detalhe. Então, cara, eu acho muito melindroso alguns aspectos, principalmente nós espíritas, né? Algumas pessoas, a humanidade, às vezes, nos seus momentos mais frágeis, eles acabam apelando para todo lado. Quando eu trabalhei em um hospital, várias vezes, né, eu vi pessoas chegar, já sei que é espírita, mas você também é católico, você é protestante, você também pode rezar, pode pedir, mas por alguma razão, você que é espírita, você não pode ir lá fazer uma prece, dar um passe, não sei o quê. É complicado isso, né? E aí eu me lembrei uma vez que o São Pedro falou, olha, e a gente sabe disso, muitas das vezes o passe em pacientes, às vezes em terminais, às vezes a gente não entende o processo, está ajudando a pessoa até mesmo se desprender. E aí, eu chego lá, dou um passe na pessoa, a pessoa desencarna, você matou fulano. Então, há uma complicação muito grande nesse aspecto da gente usar do que é necessário, mas a nossa intencionalidade, e aí a mentira. E aí, nesse filme, fica bem claro para a gente. No grau evolutivo que nós nos encontramos, diante de um plano encarnado, a mentira ela é necessária. Pode ter certeza que ela é necessária. E nós não viveríamos se fôssemos viver de verdades absolutas o tempo todo, ou dizer a verdade o tempo todo, ou dizer francamente o que seria um problema muito sério, na minha opinião. Gente, só se me permite, essa questão para a filosofia ela é muito complicada exatamente por causa disso que o Eli falou. Até vou justificar, porque o Kant era um gênio com G maiúsculo. O Kant era de tirar o chapéu. Assim, para mim foi um dos maiores brilhos. E aí fala, como é que um cara tão brilhante ia defender a ideia de eu dedar judeu para nazista?
Mas é isso que o Eli falou. A questão do Kant não era esse caso particular. A questão da filosofia é buscar os universais. O que é isso? O que é o imperativo categórico do Kant? Ele dizia assim: uma coisa só é se ela for para todo mundo o tempo todo. E aí cai nisso que o Eli falou. Se eu permito para o outro, eu permito para mim. Mas se eu permito para mim, vale tudo. Vale tudo. Porque aí deu o exemplo dos filhos adolescentes. Mas serve para um criminoso que cometeu um ato criminoso e nega o ato. E isso o próprio direito imputa a ele o direito de se defender mentindo. Por isso que, diante disso que o Eli colocou e que o Kant falava, que é exatamente isso que o Kant pensou para dar esse exemplo, para falar como é que eu universalizo isso. Diante disso que me veio agora uma questão assim, como que é muito mais fácil lidar com o outro do que com a gente mesmo. E parece que o desafio da encarnação, eu cada dia estou mais convencido, porque eu ando num estado assim que está tão difícil eu me aguentar, que eu cheguei à conclusão que o grande desafio da minha encarnação é comigo mesmo. Porque os outros eu tiro de letra. Eu esqueço, eu relevo, eu levo na brincadeira. Agora, eu comigo é uma encrenca só. E é dentro mais ou menos disso. Eu não. E outra coisa, né? A gente não consegue mentir para a gente mesmo. Nem que seja por caridade. Porque eu podia mentir para mim mesmo. Mourão, você é bonito, você tem cabelo, olha que beleza. Eu não consigo fazer isso, porque não faz sentido mentir para si mesmo. Então, eu acho mais uma prova de que nós temos um desafio enorme, que nós somos a nossa própria cruz. Porque, como foi colocado, com o outro é muito mais fácil raciocinar, porque aí eu vou no critério da caridade. Mas e quando é comigo mesmo? E se eu universalizar comigo mesmo, eu estou admitindo a mentira, porque o que eu falo para o outro, aquele outro, uma hora vai ser ele para ele mesmo. Ou seja, é um angu de caroço, né? Pegar algumas coisas que você falou. Primeiro, a questão da obra mediúnica como sendo uma jurisprudência, né? É algo que não foi apresentado por Kardec, não foi arrumado, não obedeceu o método, mas que houve um acordo entre nós e a gente acaba aceitando. Uma outra coisa que você falou, e a gente cita sempre nos nossos grupos, né, que as crenças são escolhas. A gente escolhe naquilo que a gente quer acreditar. Não é isso? E uma terceira coisa que você falou, que muitas verdades são combinadas. Vamos combinar que as coisas são assim. Juntando esses três, a gente pode propor um conceito de mentira que seja sempre um mal. Um conceito de mentira que seja sempre um mal. Aí a gente vai ficar bem com o Kant, a gente vai ficar bem com os companheiros do movimento espírita que dizem mentir nunca, e talvez a gente possa entender melhor as coisas. Essa proposta, Mourão, você não pesquisou nesse autor, que é o Emmanuel, no livro Consolador. E ele tem uma definição de mentira, que eu estou colocando no chat aqui agora. No item 192, ele diz assim: a mentira é a ação capciosa que visa o proveito imediato de si mesmo em detrimento dos interesses alheios, em sua feição legítima e sagrada. Então, ele propõe que a gente entenda a mentira como uma inverdade para se beneficiar, prejudicando o outro. Se a gente considerar a mentira isso, talvez a nossa resposta seja: a mentira é sempre um mal. Porque sempre que a gente prejudica o outro, a gente está fazendo uma coisa que não é legal. Então, e aí é o interesse pessoal, é o egoísmo, é o interesse pessoal em detrimento do outro. Então, essa é uma proposta do Emmanuel, ou pelo menos que a gente não admite a mentira como sendo só isso, mas a mentira reprovável. Talvez fique melhor assim. A mentira reprovável, a mentira que nós devemos condenar. É a ocultação da verdade com interesse pessoal prejudicando o outro.
eu acho uma proposta interessante. Ricardo, você não acha que nessa ação capciosa aí cabe também a verdade intencionalmente, sei lá, aquela verdade inconveniente na hora errada, mas que pode beneficiar o meu interesse próprio? Acho que sim. Acho que sim, acho que a gente pode ampliar esse conceito aí. Dá para ampliá-lo, né? Mas a ideia do Emmanuel, a ideia em si que eu acho boa. Não é, né? mas é porque ele já fala de ação capciosa. Eu estou achando que está presente na ideia dele. Eu acho que a ideia dele contempla, inclusive, a verdade utilizada com finalidade estratégica, visando meu proveito pessoal em detrimento do outro. Né? Porque tem isso, né? Sim, sim. É aquela história, eu tenho um carro, o carro está batido, bateu um monte de vezes, eu vou negociar esse carro. Aí o comprador vai, mas seu carro? Não, meu carro é um espetáculo. Nunca bateu, nunca. Essa é a mentira. Eu estou ocultando a verdade em meu benefício e prejuízo do outro. Essa mentira é condenável sempre. Eu acho que, nesse particular, a mentira é um mal. Atende aí a proposta dele. Ou então você chegar para aquele cara que se odeia e falar assim, rapaz, eu vi sua mulher no shopping sexta-feira. É verdade, mas deveria falar isso? Ah, sim. Sim. Eu achei interessante você colocar isso aí, Ricardo, porque repara que esse conceito que o Emmanuel coloca, ele já é um conceito estrito sensu. Ele está falando de uma ação cujo fim, que é o que a gente está discutindo aqui, o objetivo é negativo. É um interesse imediato de si mesmo em detrimento dos interesses alheios. Quando ele predica dessa maneira, eu acho que aí fica fácil a questão. É aquilo que a gente falou. O problema é o que a gente chama de mentira, né? É o que o Wittgenstein, filósofo da linguagem, falava, que a filosofia entra em cena quando a linguagem sai de férias. Ou seja, o problema filosófico surge quando a gente não consegue arrematar ele na linguagem. E repara que aí é um exemplo bem claro. O Emmanuel amarrou o conceito. Se for amarrado dessa maneira, está perfeito. Eu acho que é sempre o mal. A questão é que o que a gente chama de mentira no senso comum não necessariamente é capcioso, nem em proveito de si próprio e nem contra o interesse alheio, né? No caso de vender carro, sim, né? Mas no caso de um paciente terminal, que você fala com ele, ou dessas cartas aí que você citou, então eu acho que é importante definir os termos, né? É muito bom, né, conversar essas coisas. Ricardo Mourão, eu vou colocar uma palavrinha de um amigo nosso em cima do conceito que Emmanuel falou. Depende, né? Igual ele sempre fala, depende. Depende do quê? Se for para prejudicar, é um mal. Se não for para prejudicar, aí fica aquela circunstância que a gente está debatendo, que todo mundo está falando, se é bom ou se não é. Então, depende, né? Eu acho que o depende encaixa direitinho. Né, Eli? Você concorda comigo? Jerry? Depende. Então, essa questão... Vou falar, Eli, desculpa. Pode seguir. Não, só respondi o eu. Ah, tá. Então, é exatamente a questão, né, que a gente... em filosofia, eu sempre achei isso algo muito, muito complicado de você chegar num denominador comum, né? Porque é a relatividade, né? Porque a questão da mentira, eu não queria antecipar, mas assim, eu acho que quem não viu o Primeiro Mentiroso é exatamente isso. Um mundo onde é impossível, o ser humano não tinha condições, desconhecia o sentido ou a capacidade de mentir. Então, Eli, vamos sair hoje para bater papo? Não, cara, não gosto de você, eu não tenho a menor intenção de estar com você. Beleza. Aqui, é o seguinte, cara, eu fiz um almoço lá em casa, aqui, aí você gostou? Não, acho que sua esposa cozinha mal pra caramba, não gostei do almoço. Não viveríamos, né? Não sobreviveríamos a isso, de hipótese alguma. Então, essa questão do onde estamos na evolução, como estamos e o que precisamos fazer, cara, a questão da mentira, eu volto de novo, a intencionalidade com base na necessidade, eu acredito muito nisso. É um mal? É um mal.
É um mal na concepção que Emmanuel nos traz, dentro, considerando aí que nós estivéssemos, né, já galgado aí uma série de patamares evolutivos. Mas onde nós nos encontramos, é muito pouco provável a gente conseguir passar pela encarnação sem considerar mentirias ou mentironas, enfim. A intencionalidade, a necessidade vai estabelecer se ela é extremamente prejudicial ou se ela vai, de fato, acabar confortando, evitando intrigas, evitando brigas, evitando uma série de distúrbios que eu acho sim necessário. Eu não vejo, eu vou te ser sincero, eu não vejo como mal. Vejo como mal você mentir, inventar uma situação que possa deteriorar aí a vida de uma pessoa em conflitos monstruosos, enfim. Mas eu acho que é uma situação aí que a gente ainda vai demorar muito a se encaixar. Eu queria só aproveitar um gancho, se vocês me permitem, para dividir uma coisa que me inquieta ultimamente, que eu tenho ficado meio bravo quando as pessoas não mentem para mim. Por exemplo, há um tempo, há semanas atrás, eu convidei um amigo que eu não via há muito tempo para tomar um café. E fiz um convite assim de uma maneira tão gentil e sincera. Tô com saudade, queria te ver, vamos tomar um café e tal. A resposta dele foi assim: não animo, não. Ponto. Eu falei, será que ele não podia? Será que eu não mereço que ele invente uma desculpa criativa, gentil? Mourão, eu adoraria tomar um café com você, mas eu torci o pé ontem. Falei, fala uma mentirinha para mim, mas essa coisa tão seca assim. E eu tô bravo com ele até hoje, tá? Já tem umas 2 semanas isso. Porque ele não mentiu para mim. Eu não sei, né? Vantuílio e Elias. Gente, o tema que nós estamos discutindo, essa mentira é um mal ou não, né? Mas logo no início o Mourão falou, o Baez falou, muita gente falou, com relação à verdade. A verdade, ela também é um bem ou um mal? Porque, de repente, se você falar uma verdade verdadeira, pode causar um mal danado para a pessoa. E se você não contar a verdade verdadeira, aí fica, sabe, fica essas duas. Será que é só o mal, só a mentira que é mal? Ou será que a verdade também não é mal? Eu fico, tá me borbulhando aqui na minha cabeça isso, aí eu estou trazendo para vocês. Eu não sei, eu não tenho a resposta. Eu estou numa interrogações. É uma coisa muito estranha, sabe? Se alguém puder dar uma luz aqui, eu vou agradecer. Temos as 2 últimas inscrições, e a gente encerra as inscrições com os 2 Elias, o de Juiz de Fora e o de Goiás. Juiz de Fora primeiro. É só uma lembrança, por causa desse nosso último assunto, né? Falar a verdade nua e crua, igual o Mourão, né? Estou a fim de escutar uma mentira, né? Então, lembrei, e o Gerry falou do filme, lembrei de um episódio de um seriado que eu gosto muito, que é o Dr. House. Muita gente deve ter visto isso algum tempo atrás, principalmente, não sei se principalmente os médicos, eu acho um barato aquilo, gosto muito do ator, mas tem um episódio onde que o paciente dele, ele tem um distúrbio, não sei se chega a ser uma doença, mas um distúrbio que não permite ele mentir. Ele está o tempo todo falando aquilo que ele pensa. Né? E, se eu não me engano, o nome desse episódio chama Contrato Social. Não tenho certeza, mas acho que é esse. E é divertido e, ao mesmo tempo, você fica angustiado, porque a vida dele vai desgringolando de um tal jeito, né? A mulher dele larga ele, os filhos saem, ninguém aguenta ficar perto dele, porque ele não segura a língua. Ele vai falando o que dá na telha dele e ninguém aguenta ficar do lado dele. Eu achei interessante lembrar disso aqui e colocar para quem... Porque hoje está fácil de assistir esses troços tudo por aí, é muito divertido, mas, ao mesmo tempo, leva a gente a essa reflexão aí que o Mourão fez por último. Elias.
Eu acho que eu vou ter que voltar a ler o Livro dos Espíritos num aspecto que é muito interessante. Há muito tempo, fazendo uma leitura, muito tempo não, algum tempo atrás, fazendo a leitura de algumas questões do Livro dos Espíritos, me chamou a atenção o fato de que me parece que onde se fala de justiça no Livro dos Espíritos, se fala da intencionalidade. Tem uma afirmação lá, inclusive, não me lembro em qual questão, vou ter que voltar lá, que é muito clara, ele fala assim, ó, Deus julga pela intenção. A nossa justiça, ela julga pelo ato, né? A nossa justiça julga pelo ato. Se você teve a intenção de matar alguém, mas não matou, você está livre, não tem nada contra você. Enquanto que, aí que eu acho interessante, pelo critério que o Livro dos Espíritos nos apresenta, se você já teve intenção de matar alguém, ainda que não o tenha feito, você é um potencial criminoso. Eu acho muito interessante isso lá, sabe? E me pergunto se isso aí não tem como nos atender nessa questão da verdade e da mentira. Eu acho que talvez uma questão, assim, um parâmetro bom para a gente pensar em termos de verdade e mentira seja esse da intencionalidade, né? Qual que é a intenção? Qual que é a intenção? A intenção é poupar a pessoa de um sofrimento, de uma contrariedade, é evitar provocar um problema complicado que possa decorrer de eu revelar uma verdade, por exemplo, inconveniente, né? Então, eu acho interessante, e nessa conversa que agora me rolou isso, eu acho que isso vale um estudo, sabe? Em termos de filosofia do direito, do ponto de vista de como que a doutrina espírita contempla essa questão da intenção e do ato, né? Eu gostei da discussão. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Nós que agradecemos, Elias. Mourão, palavras finais para a gente fazer uma precezinha de encerramento, que a de início eu esqueci. Estava empolgado com a sua presença, até esqueci de fazer a prece. Bom, gente, eu já falei até demais, né? Falei no início, falei no meio. E quero só agradecer mesmo e deixar assim, parece que ficou muito claro aquilo que a própria doutrina diz para a gente, né? Que o que pesam são os nossos atos, né? Que a gente conhece a árvore pelo fruto que ela dá. E parece que a questão da verdade e da mentira passam a ter uma importância secundária quando a gente está falando do fruto, do mal e do bem que se faz. Então, para mim foi muito enriquecedor tanto ter preparado esse tema, quanto ter ouvido vocês e trocado ideias, porque mais claro para mim fica que talvez a coisa seja mais simples, né? Essa pergunta, a mentira será necessariamente o mal? Ao invés da gente sublinhar a palavra mentira nessa pergunta, a gente tem que sublinhar a palavra mal. Quer dizer, eu estou produzindo o mal? Se eu estou produzindo o mal, e aí eu concordo, tanto faz se é verdade ou se é mentira. Se alguém disser para mim que eu estou engordando, tá ruim, mesmo que eu esteja engordando. Então, eu acho que é isso, a árvore se conhece pelo fruto, né? E parece que é isso que Jesus mostra, pelo menos. E eu costumo brincar de uma maneira até meio ácida, dizendo que eu não conheço nenhuma religião cristã verdadeiramente, porque as religiões julgam muito. E Jesus não falava isso, Jesus simplesmente agia. Aproveitando, né, uma história que eu gosto muito, duas repórteres francesas, se não me engano, iam fazer uma semana de entrevista e reportagem com a Madre Teresa. E pediram para acompanhar a Madre Teresa durante uma semana, no dia a dia dela. E elas foram para lá, ficaram ao lado dela, na rotina, e ao fim de uma semana elas redigiram uma reportagem enorme e disseram que a coisa que mais chamou a atenção delas foi a seguinte: a Madre Teresa trabalhava em prol dos outros da hora que ela acordava, da hora que ela dormia. Chegava no fim do dia, ela estava exausta e ela ia dormir. Aí elas viraram, no último dia, uma virou para a Madre e falou assim: Madre, a senhora é uma religiosa. Em nenhum momento a gente viu a senhora orando.
A madre olhou para elas e falou assim: eu orei o tempo todo com as ações que vocês viram fazendo. Dizendo que, mais uma vez, o que contam são as ações. Então, Ricardo, se você esqueceu da prece inicial, talvez nós tenhamos orado por ações. Obrigado para todos. Não tenho dúvida nenhuma disso. E a Madre Teresa, em homenagem à minha mãe, que gosta de um pito, quando o doente estava muito ruim, punha um cigarrinho na boca dele. A única forma dele abrir a boca, ele não abria a boca para nada, nem para tomar uma colher de sopa. Ela acendia um cigarro, punha na boca dele, ele abria a boca e conseguia fumar o cigarro. Essa mulher extraordinária. O Adalcino Scanapiero, companheiro nosso de Leopoldina, daqui de Juiz de Fora, ele disse que o Chico ia visitar o pessoal no presídio e levava cigarro para eles. E um dia alguém perguntou: mas Chico, cigarro, por que não leva o evangelho segundo o Espiritismo? Né? E ele dizia assim: não, eles não estão precisando de evangelho, a lição do evangelho eles já estão vivendo. Eles precisam de um cigarrinho para distrair, né? Para conseguir suportar essa barra pesada aí. Né? Daqui a 15 dias, nós teremos o TED com o Elias Moraes, né, que é um companheiro de Goiás. Eu coloquei o chat aqui, dia 1º de abril. O tema será desigualdades sociais, problema divino ou humano. Esse é um tema que o Elias gosta muito, escreve muito bem sobre ele. E a gente vai ter a oportunidade de conversar com ele, né? Até mesmo discordar de algumas ideias dele, se a gente achar que é o caso. Então, todos estão convidados daqui a 15 dias. E nós temos, no intervalo do TED, viu, Mourão? Nós estudamos o Livro dos Espíritos, questões selecionadas. A gente seleciona 3, 4 questões interligadas, a gente traz as questões, não tem expositor, a gente lê. Então, semana que vem vai ser as paixões, né? A gente vai conversar sobre as questões do Livro dos Espíritos, memorário, 20 horas. E dia 1º, todos estão convidados para o Elias aqui. Né? Vamos, então, agradecer, pessoal, esse momento, dizer, Senhor Jesus, da nossa gratidão e da nossa alegria, nesse ambiente de fraternidade, de camaradagem, nós podermos refletir sobre um tema que é importante para a nossa vida. Agradecemos imensamente essa oportunidade, envolvemos os espíritos bons que participam conosco desses eventos num abraço muito fraterno e pedindo paz e luz para cada um de nós, para os nossos lares, em seu nome, damos por concluída a nossa reunião. Muito bom, pessoal. Bom final de semana para todos. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite para Tudo de todos. bom. Até terça-feira, Jer.